Meus irmãos, para ganharmos tempo e objetivamente, abramos a palavra do Senhor no Evangelho, segundo nos narrou o apóstolo João, capítulo 19. Nós faremos a leitura, capítulo 20. Nós faremos a leitura do verso 1 ao 29, mas focaremos a exposição no verso 19 ao 29. Mas para nossa compreensão melhor do contexto, faremos a leitura a partir do verso 1 do capítulo 20 do Evangelho de João. Assim está registrada a verdade de Deus, a palavra do Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde puseram. Saiu, pois, Pedro e outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas outro discípulo correu mais depressa do que Pedro. E foram ao sepulcro, ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. E também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tirastes, dize-me onde o pusestes, e o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Raboni, o que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e o vosso Pai, para meu Deus, o vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele dissera estas coisas. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, serão retidos. Ora, Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. E disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas mãos o sinal do cravo, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passado 8 dias, estava outra vez ali, reunidos seus discípulos, e Tomé com ele. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco.
E logo disse a Tomé: ponha aqui o dedo e ver as minhas mãos, chega também a mão e põe-na no meu lado, não seja incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste e crestes? Por que me viste e crestes? Bem-aventurados os que não me viram e creem. Que o Senhor aplique a porção da sua palavra em nossos corações, meus irmãos. A verdade central do cristianismo é a ressurreição. É a verdade unificadora, é a crença unificadora que nos une em torno de sua santa palavra. A ressurreição de Cristo é que faz a gente cantar belamente, como fomos guiados e conduzidos pelo Voices. É o que faz a gente batizar, como nós vimos o batismo do Mateu. É o que faz a gente vir todos os domingos aqui proclamar a sua verdade. A verdade da ressurreição é a base do cristianismo, para tudo que fazemos, para tudo que cremos, para tudo que movemos, para tudo que nos faz existir realmente como vida e vida em abundância. Nós estamos hoje celebrando aquilo que é a existência da igreja. Não existe igreja sem ressurreição. Não existe igreja sem cruz vazia. Não há possibilidade de existência do corpo de Cristo se o cabeça está morto. Quando a cabeça morre, o corpo não pode subsistir. Nós estamos falando de algo que determina a nossa existência, a ressurreição. A ressurreição do Senhor é a verdade unificadora da crença cristã. Mas, será que isso aconteceu de fato? Eu queria me apoiar naquilo que alguém viu. Geralmente o testemunho do ocular é muito poderoso. E principalmente quando vem cheio de riquezas de detalhe, como o apóstolo João faz na sua carta. 1 de João, capítulo 1, verso 1, ele diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos vistos com os nossos próprios olhos, ou melhor, que contemplamos, que as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. É o testemunho de alguém que viu. É o testemunho não apenas de alguém que ouviu as profecias veterotestamentárias. É o testemunho de alguém que viu o Senhor. É o testemunho de alguém que tocou no Senhor. É o testemunho que tocou onde foi pregado os cravos. É o testemunho de alguém que tocou. Será que esses homens eram loucos a ponto de darem a sua cabeça por uma mentira? Para João, a fé cristã era algo que tinha acontecido diante dos seus olhos. A fé de João não era algo filosoficamente esotérico, não era apenas esperava no desconhecido místico, não era apenas misticismo, era algo real. Não era uma ideia, uma ideologia, um ensinamento, uma maneira de pensar que fez João escrever essas palavras. Não, é testemunho de alguém que está vendo, que está vivendo, que está palpando, que sente que é real. Sem falar, meus irmãos, que este fato se reproduz na perspectiva de 4 homens que escreveram o Evangelho. Perspectiva diferente, perspectivas de abordagem distintas, que não cai em contradição, que reforça a mensagem, que faz um todo coeso. Se esses homens estivessem inventando algum tipo de mentira, aqui ou acolá nos seus relatos, eles iam divergir. Eles iam apontar para alguma falha que existia nessa mentira. Esses fatos aconteceram no primeiro dia da semana, depois da festa da Páscoa. Propositadamente, Cristo, quando tomou o pão na quinta-feira, e partiu com seus discípulos, foi mostrar que ele era o Cordeiro Pascual. Cristo unifica a mensagem veterotestamentária. Cristo unifica a mensagem do Velho Testamento. Quando ele pega o pão e parte e dá aos seus discípulos, levanta o cálice e diz: esse é o cálice na nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que vocês comerem, beberem, lembrem-se da aliança que eu tenho com vocês. Ele faz isso numa quinta-feira. Ele fez isso
para mostrar que assim como os primogênitos foram poupados, o seu povo também seria poupado. Mas não apenas para sair do jugo do Egito, mas para se libertar do jugo do pecado. Ele se tornou a nossa Páscoa quando ressuscitou no domingo. Se ele tivesse feito isso na quinta e no domingo tivesse amanhecido, permanecido no túmulo, não existiria poder na sua mensagem. Mas ele diz: eu sou a Páscoa de vocês na quinta. E ele confirma no domingo a sua ressurreição. É isso que celebramos. É isso para isso que nós estamos aqui hoje. É isso que comemoramos. É isso que todos os domingos, não apenas de Santa Ceia, mas todos os domingos deveríamos lembrar. Por favor, não transforme o domingo em qualquer dia. Você vê que os discípulos estão reunidos em que dia da semana? No primeiro. Depois eles aparecem, eles estão reunidos de novo em que dia? No primeiro. Por quê? Porque eles começaram a perceber que Jesus apareceu no primeiro dia, então reúnem de novo no primeiro, e a igreja foi recebendo a mudança do sábado para o domingo. A igreja foi voltando na perspectiva de quando Adão e Eva foi criado. Quando foi que Adão e Eva foi criado? No dia sexto dia. O que eles fizeram primeiro? Nada. Descansaram com o Senhor. O que Jesus faz agora? Meu povo no primeiro dia não vai fazer nada, porque eu recriei todas as coisas em mim. E agora no primeiro dia vocês descansam comigo. Porque eu sou o descanso de vocês. Eu sou a garantia da ressurreição. Eu sou a garantia de que vocês venceram o pecado. Eu sou a garantia do descanso. A ressurreição não apenas traz segurança da nossa vitória, mas faz-nos descansar de nós mesmos. Meus irmãos, que poder é ver o braço do Senhor guiando e conduzindo toda a história. Muito bem, nós estamos celebrando isso, mas sem esquecer de que deveríamos celebrar isso todos os domingos. Todos os domingos. Todos os domingos. 52 Páscoas por ano. 52 ajuntamentos solenes para glorificar e exaltar a vida do Cordeiro. Mas vamos então nos aproximar do texto a partir do verso 19, por favor. A partir do verso 19, como eu prometi para vocês, apenas a leitura introdutória para que a gente possa chegar no verso 19. Vamos focar no relato depois da ressurreição. O relato da ressurreição, nós já vimos, já provamos, isso é fato. Não são apenas 4 evangelhos, os apóstolos viram 500 pessoas na praia, diz o texto de 1 Coríntios capítulo 15, 500 pessoas viram, o apóstolo Paulo, o abortivo, viu. Há prova suficiente, todos os discípulos morreram por essa verdade, a não ser que eles sejam loucos, esquizofrênicos, para morrer por uma mentira. Nós temos fatos, nós temos provas, o sepulcro está vazio, a cruz está vazia, mas o reino, o céu tem um rei. Enfim, essas coisas provam claramente que o que nós estamos nos debruçando é sobre um fato histórico. Mas então vamos focar naquilo que acontece depois da ressurreição, e essa é a minha proposta de hoje, a gente observar as implicações da ressurreição para nós hoje. O que faz com que a gente lembre que a cruz está vazia? Tá, e daí? O que se implica para nós? O que serve isso para nós? É sobre isso que nós vamos tratar nessa manhã. Primeira grande lição que advém dessa grande fato da ressurreição é que a partir de então, o medo dá lugar agora à paz. Observe como o relato está posto, a partir do verso 19. Ao cair da tarde daquele dia, de que dia? Do dia que ele ressuscitou, ao cair da tarde, entardeceu. Daquele dia, trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos com medo. Um medo intenso, o medo tinha se intensificado. Por quê, pastor? Porque, olha, na cabeça dos discípulos é o seguinte, se eles tiveram coragem de fazer isso com um corpo inofensivo, isso deve ser uma raiva muito grande. Eles devem ter tirado de lá, eles devem ter jogado fora. Os discípulos trancaram a porta ainda com medo, meio atônitos ainda se aquilo que Maria tinha dito é verdade ou não, meio preocupados.
tá bom, ele não está aqui, talvez tenha ressuscitado mesmo, como disse o anjo, mas será que ressuscitou mesmo? E se não ressuscitou? E se isso foi obra dos judeus? Nós somos a bola da vez. Nós vamos ser pegos. O medo é crescente. E eles estão às portas trancados. Mas aí, a imagem gloriosa do Senhor Jesus. Eu daria tudo para estar naquela sala. Mãos trêmulas, bocas secas, coração batendo forte. Que será a próxima que vão fazer com a gente? Jesus graciosamente se põe no meio e diz assim: paz, 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 por que não temas? Não era melhor? Mas não. Paz seja convosco. O medo é trocado pela paz, meus irmãos. Por quê? Porque Jesus oferece paz, ao invés de tentar acalmá-los, dizer, gente, calma, calma, eu cheguei, estou aqui. Não, ele chega dizendo paz, paz. Paz seja convosco, porque Cristo, aquele que tinha acabado de dizer na cruz que tinha consumado o preço do nosso pecado, aquele que tinha sido morto por nós, agora precisamos não mais ter medo da condenação eterna, não precisamos mais ter medo da dívida que estava sobre nós, da condenação que estava sobre nós. Agora não, ele foi na cruz, ele selou, e a vós outros que estavais mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós. Nós éramos acusados, nós éramos devedores, agora não mais. Ele selou a dívida na cruz, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-a na cruz. Diz o apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 2, verso 13 e 14. Porque nós podemos agora ouvir do Senhor que nós tenhamos paz. O apóstolo Paulo ajuda a gente a entender esse texto em Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos o quê? Vitória? Não. Temos paz com Deus. Agora Jesus pode ofertar a paz. Agora ele pode verdadeiramente dizer, como ele já tinha dito, como estava vivo: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não a vos dou como o mundo a dá. Ele agora diz, não precisa mais ter medo. Agora vocês só precisam gozar da paz. Porque tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está sepulcro, o teu? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Veja, porque a paz poderia ser estabelecida, verso 20, e dizendo isso, lhes mostrou a mão e o lado. Mostrou a obra do servo sofredor. Ele mostrou aquilo que Isaías já tinha dito, vai acontecer, vai ser moído, transpassado, moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz o quê? A paz. Estava sobre ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Paz, meus irmãos. Ele prova que o que está diante dos olhos daqueles discípulos, mesmo que parecendo um fantasma, como muitos acham que era um fantasma, que era alucinações dos discípulos por causa do medo dos discípulos. Quando você está com medo, você produz delírios. Mas não é, Jesus diz assim, não é medo nenhum. Olha aqui o cravo, olha aqui o lado, sou eu mesmo. É a consumação da minha obra. Então, por isso, troquem o medo pela paz. Essa é a grande primeira lição para nós. Segunda lição.
Ou a segunda implicação. A implicação é agora que o medo não mais tem que nos dominar. Primeira implicação. O que tem que dominar a nossa vida tem que ser cheia de paz. A segunda coisa é que, impressionantemente, todos os evangelhos fazem isso. Mas João deixa isso muito claro. Quando ele está no meio dos discípulos, ele dá paz aos discípulos, ele repete de novo a paz e diz agora o que nós temos que fazer, a implicação direta da ressurreição. Veja, verso 21. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Se a alguns perdoardes os pecados, são-lhe perdoados. Se lhes retiverdes, serão retidos. Impressionante que Jesus, imediatamente após acalmar os discípulos, dizer, olha, troca o medo pela paz. E como a mensagem é o seguinte, vai respirando aí, troca o medo pela paz, paz de novo, repete 2 vezes, diz o seguinte, agora tá bom. Tem uma coisa que eu tenho que dizer para vocês. A obra não parou aqui. Eu fiz a minha parte e vocês agora vão ter que continuar fazendo a de vocês. Eu fiz a minha. Está pronta. A cruz está vazia. Mas vocês terão que anunciar isso. Vocês terão que ir. Vocês não podem ficar aqui trancados. Vocês não podem ficar aqui achando que tudo está bom. Vocês precisam ir. A segunda implicação, meus irmãos, é que, por causa da ressurreição de Cristo, nós recebemos autoridade para anunciar o Evangelho. Nós temos agora, não apenas dever, mas temos autoridade para fazer isso. Por que o Senhor diz isso? Primeiro porque Jesus tinha soprado o Espírito sobre os discípulos, e é na autoridade do Espírito que nós proclamamos o Evangelho. Ninguém proclama o Evangelho de forma correta, de forma verdadeira e eficaz, sem ser na autoridade do Espírito. Não existe isso. Não existe um anúncio do Evangelho sem ser por mediação, sem ser por ser impelido pelo Espírito. Não existe isso. E aí, por causa da autoridade que o Espírito dá a nós, para pregar o Evangelho, nós, como igreja, não só de forma pessoal, viu? Entenda esse texto como igreja. Nós, como igreja do Senhor, pelo seu poder e autoridade que nos foi dado, agora nós temos não só o dever de anunciar o Evangelho, mas como declarar, como nós fizemos aqui com o batismo, nós estamos declarando que Mateus e a família de Mateus pertencem ao Senhor. Nós temos agora a autoridade de dizer assim, estão perdoados os pecados de vocês. Não é que nós temos condições de perdoar pecado, meus irmãos, não é isso. Mas através do anúncio do Evangelho, agora nós podemos resgatar, não nós, o Espírito que habita em nós, e o Espírito que vai aplicar a mensagem, pode resgatar agora as pessoas da condenação eterna e dizer a elas, os seus pecados estão perdoados. Veja, num contexto bem próximo, Mateus, num dos evangelhos, diz assim, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Por que nós temos essa autoridade? Porque a cruz está vazia, o sepulcro também, mas existe um rei que governa sobre a sua igreja e que manda os seus discípulos, anuncia essa verdade, porque essa verdade vai tirar alguém do pecado, das trevas para a luz, vai tirar alguém da condição de condenado para livre. Nós temos essa autoridade para falar sobre isso. Pecadores como somos, pastor, sim. Miseráveis como somos, sim. Mas a força
do evangelho não está no instrumento, está na mensagem. Pensa para nós pastores, eu tenho certeza que meus irmãos aqui também concordam comigo. Pensa para nós pastores, anunciar certas coisas é fácil, é tranquilo, principalmente quando a gente olha no espelho e diz assim, você vai pregar sobre isso. Você tem certeza? Você que vai pregar sobre isso. Você não tem autoridade para falar sobre isso. Apesar da vida confirmar e da autoridade da pregação, mas entenda, a força primária está no evangelho. Não é em quem anuncia, mas é na mensagem da cruz. Então, a ressurreição é tempo de festa, tempo de alegria, mas tempo também de lembrar da nossa responsabilidade, de proclamar essa mensagem. É responsabilidade nossa. E isso é que dá, isso é que faz a igreja ser a mais diferente de todas na sociedade. Terceira implicação que advém da ressurreição. Veja, aí vem o episódio famoso, que algumas Bíblias traz como texto a incredulidade de Tomé. Eu não gosto de bater muito em Tomé, não, porque eu acho que na condição de Tomé, talvez eu fizesse a mesma coisa. Você quer dizer que não? Hã? Você quer dizer que não? Chega um bocado de gente lá, tu não está no local, correndo. Diz, Tomé, tu não sabe da maior, Tomé. Estava a gente reunido, tudo tremendo, chorando, daqui a pouco Jesus vem e bota no meio, Tomé. Diz umas palavras bonitas danadas lá, a gente sentiu uma paz gostosa, arretada. Eu olhava assim, eu estava assim no lugar, disse, como é que é? Vocês estão doidos, rapaz. Mas não, se eu não ver, eu não posso crer de jeito nenhum num negócio desse. Aí o pobre do Tomé, hoje até, o nome dele, né? É até alvo das nossas piadas internas. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor. Os caras chegam todos animados, vimos o Senhor. Mas ele respondeu o quê? Se eu não vir nas suas mãos os cravos, e ali não puser o dedo e não puser a mão do seu lado, de modo nenhum acreditarei, de jeito nenhum. Não acredito, não adianta vocês ficarem me dizendo aí não. Passados outros, tudo bem, ok, você não acredita, ok. Passados outros dias, 8 dias, era a forma que João contava, diferentemente dos judeus. É a forma antiga que a gente contava, né? O pessoal mais antigo aí dizia assim, ó, quando a gente estava no domingo, a gente dizia assim, ó, daqui a 8 dias, não era assim? Nós vamos se reunir de novo. Por quê? Porque a gente não contava a partir da segunda, a gente contava como? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, dá 8, não dá? João não estava contando como a forma dos judeus. João já está dizendo aqui, ó, passado a entardecer desse dia, não esqueça, depois que entardece para a contagem judaica, já é outro dia. João está dizendo, vocês viram? Em um entardecer daquele dia, daquele mesmo dia, o primeiro da semana, João conta diferentemente dos judeus. Então, é domingo de novo. E eles estavam onde? Reunidos. Agora com medo? Mas não. Você viu a palavra medo agora aqui? É um dia diferente. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé, dessa vez está. A coisa agora é para ele. Estando as portas trancadas, veio Jesus. Veja, até a porta trancada tem do mesmo relato primeiro, no medo não tem. Veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse de novo, paz seja convosco. Aí Jesus não conta a conversa. Diz, Tomé, vem aqui. O que foi que Tomé tinha dito? Se eu não colocar o dedo e se eu não tocar no lado, se eu não puser a mão, o que Jesus diz? Põe o dedo que você tinha dito e põe a mão. Põe o dedo nas minhas mãos, logo, também chega a mão e põe no meu lado.
E, por favor, a partir de agora você não seja incrédulo. Tudo bem? Até eu admito que até aqui você pudesse ter algum tipo de dúvida. Mas a partir daqui não. Agora mais não, Tomé. Agora não tem jeito. Aí, Tomé faz aquilo que um crente deve fazer. Reconhecer o senhorio de Cristo e a sua soberania. Disse, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, por que me viste e creste? Agora, mais bem-aventurado, ou bem-aventurados os que não viram e creram. Ou que não virão no futuro e crerão. Quem são esses? Nós. Terceira implicação. A dúvida foi trocada pela certeza. A dúvida depois da ressurreição foi trocada pela certeza. Cristo desfaz toda a dúvida de Tomé. Ele chega chamando Tomé, desfazendo aquilo que ele tinha dito. Ele ouviu, é o dedo e a mão, não é? Então põe o dedo e põe a mão. Ele vai no ponto. Não há mais dúvida para Tomé. Ele agora pode dizer, Senhor meu e Deus meu. Tomé parece ser uma repetição. O Senhor é Deus, Deus é o Senhor. Mas, se a gente olhar um pouco mais acuradamente, parece que Tomé está dizendo assim, Senhor, quem dirige minha vida, que não posso estabelecer condições para Ele. Eu não posso dizer a Ele, eu quero tocar e quero ver, eu quero pôr a mão. Eu não estabeleço condições, simplesmente, Senhor, agora eu só te obedeço. Palavra Senhor aqui, Kyrios, a ideia de que eu apenas agora me curvo. O que o Senhor disser agora, eu faço. E Deus? Isso até no correlato, uma correlação entre o Antigo e o Novo Testamento, a gente pode ver isso. E Deus? Deus é o Elohim, é o Theos, é o Criador dos céus e da terra. O Senhor não é apenas Senhor meu, mas o Senhor agora é meu dono. O Senhor agora não. O Senhor sempre foi o meu dono e eu reconheço agora a tua soberania. A cruz é quem garante a soberania de Deus e o seu senhorio sobre nós. Se ele não tivesse feito isto, ele não tinha direito sobre o seu povo, porque ele teria deixado o seu povo na morte. Mas para provar que ele é Deus do universo, ele até a morte pode vencer. Não há mais dúvida. A dúvida foi trocada pela certeza. Não há dúvida que todo o sofrimento vai acabar um dia, meus irmãos. Não há dúvida que Deus controla todas as circunstâncias. Não há dúvida que Ele levará a bom termo, pois Ele prometeu a nossa salvação e já realizou na história. Não há dúvida que Ele consumará todas as coisas. Não há mais dúvida para nós. Não há mais nenhum tipo de incerteza. Ou pelo menos não deveria haver. Porque Ele nos deixou certo do que ia acontecer. Para que essas coisas estão escritas? Verso 30 e 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não eram escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que crendo tenhais vida em seu nome. Esses relatos estão postos para que a gente tenha vida e a tenha em abundância, porque Jesus disse que veio para que todos tenham vida e tenham em abundância. Mas na frente ele diz que a abundância da vida do homem não se constitui na quantidade de bem que ele possui, mas se constitui de entender essa mensagem, de viver por essa mensagem sem medo, sem dúvida e ativo, proclamando o evangelho do reino. Ok, diante da exposição
rápida que nós acabamos de fazer, quais aplicações mais práticas para nós? Quero trabalhar rapidamente isso aqui para a gente concluir. Primeiro, quando nós estivermos com medo, e o medo chega assim, o medo chega porque ainda estamos na presença do pecado. O medo chega porque ainda estamos neste corpo corruptível, e ele chega mesmo. O que o medo não pode fazer é morada. Bater a nossa porta ele pode até fazer, entrar e ficar não. Nós não precisamos mais disso. Medo de quê? Quando estivermos com medo, olhemos para a cruz. Olhemos para a cruz e lembremos de toda a sua mensagem que deveria nos trazer paz. Não estamos mais em guerra com Deus, não somos mais obstinados contra Deus, nós agora somos os seus filhos, e nós temos um Pai que sabe dar boas dádivas para nós, nós temos um Pai que sabe dizer não a nós, como todo pai bom deve fazer, como todo pai amoroso, sim. Amoroso tem a ver com negar aquilo que nos prejudica. Amar tem a ver com nos livrar daquilo que nós tanto queremos, que vai nos desviar do seu caminho. Isso é amor. O conceito de amor está deturpado nos nossos dias, mas o amor eterno de Deus é quando também Ele cuida de nós como seus filhos e diz assim: eu já dei tudo para vocês, mas isso eu não posso vos dar, porque isso fará com que vocês desviem de mim. Nós não precisamos ter mais medo, porque nós temos um Pai que nos ama, um Pai que faz tudo por nós, um Pai que cuida de nós. O medo não pode determinar o ritmo da nossa vida. A paz, sim. A paz pode dizer o seguinte: está tudo caindo, está tudo desmoronando, e eu sinto aquela paz que excede todo o entendimento. O que é exceder o entendimento? É justamente isso. Por que eu estou me sentindo assim, se o muro da minha direita está caindo, o mundo da minha esquerda está caindo? E por que eu estou assim? Já se sentiu assim ou não? Eu não estou entendendo. Não questione, desfrute. Desfrute disso. Experimente isso. Desfrute. Desfrute da paz, meus irmãos. Nós não precisamos ficar nos angustiando por mais nada. Pelo dia de amanhã, eu não sei o dia de amanhã. Ele não me pertence, ele nem existe. Pelas contas, pela doença, vou me cuidar, porque senão vou... Claro, temos que nos cuidar, temos que programar, temos que fazer todas as coisas que estão ao nosso alcance de fazer. É verdade, mas temos que viver cada dia desfrutando dessa paz que nós temos. E parece que muitas vezes a paz está ausente de muitas das nossas vidas. Nós gostamos da guerra, nós gostamos da revolução, nós gostamos do tumulto. Não é isso que o Senhor veio nos dar. O Senhor veio nos dar a paz que vence as barreiras que a vida vai nos impondo por causa da nossa pecaminosidade. E em paz, em triunfo em triunfo, de glória em glória, eu vou avançando. Não nos acostumemos a viver abaixo do padrão que Deus nos deu. Deus nos deu um padrão de vida de paz. Nós estamos nos acostumando com a vida agitada, a vida tumultuada, a vida de guerra. Nós precisamos diminuir e voltar a contemplar quem é o nosso Deus, suas grandezas. Aí teremos força para continuar. Segunda coisa, quando não soubermos o que fazer, quando estivermos perdidos com os alvos, com as metas estabelecidas na nossa vida, olhemos de novo para a cruz e entendamos que tudo o que vivemos precisa convergir para pregar esta mensagem, porque isto é essencialmente o propósito pelo qual nós estamos aqui, pregar a mensagem da cruz de Cristo. Não sabe o que fazer? Não sabe qual a decisão a tomar, não sabe que o emprego que escolher. Agora a galera jovem vai gostar. Não sabe a namorada que escolher, né? Maria Vitória anda por aí. Maria Vitória, Mavi, né? Mavi está por aí. Eu estou preocupado, tem um monte de gavião bonito aqui. Não é? Não sabe que decisão fazer? Pensa numa coisa.
essa decisão que eu vou tomar vai me facilitar a continuar pregando o Evangelho da cruz? Você já pensou nisso para decidir qual emprego que você tem que ter ou não? Mas você deveria fazer isso. Nós estamos aqui não por causa da carreira profissional que temos. Nós estamos aqui não porque queremos galgar fama na sociedade. Não, nós estamos aqui para viver para a glória de Deus e continuar anunciando o seu Evangelho. Nós estamos aqui para isso. Então nossa vida deve girar em torno disso. Todas as decisões, todos os meus pactos, tudo que eu tenho que fazer é em torno da mensagem. Não sabe o que fazer? Você deveria saber. Sua vida devia ser para pregar o Evangelho. Isso impede da gente crescer na carreira profissional? Não. Impede da gente ser influente na sociedade? Não. Pelo contrário. Se essas forem as nossas metas, se essa for a nossa meta principal, todas as coisas convergindo para isso, certamente, absolutamente, com certeza, seremos uma voz que deve ser ouvida, onde quer que estejamos. E por fim, meus irmãos, quando absolutamente, um pouquinho antes de eu ir para o próximo ponto, essa mensagem, por que o pastor está destacando essa mensagem? Porque essa mensagem é quem pode salvar esse mundo, meus irmãos. É somente essa mensagem. Ela que pode salvar esse mundo tenebroso que vivemos. O que o ativismo político fez até agora? O que as ideologias desse mundo fizeram até agora? O que a geopolítica, vocábulo agora na moda, fez até então? Sabe o que fez? Prestes a estourar a Terceira Guerra Mundial. É isso que essas coisas fizeram. Legal pra caramba. Aplauso para essas ideologias. Aplauso para a geopolítica. Legal. No século XXI, estamos prestes a uma Terceira Guerra Mundial. Que bom. Porque os homens estão muito evoluídos. Os homens precisam da cruz. E nós somos a resposta do que eles precisam, meus irmãos. Continuemos anunciando o Evangelho da cruz, porque essas coisas tentam transformar o homem de fora para dentro. Só o Evangelho transforma o homem de dentro para fora. Só o Evangelho e mais nada. Ideologia A, B, C, a eleição está chegando. Que Deus livre essa igreja, livre todas as igrejas de se rachar politicamente por causa de cor ou de ideologia. Pelo amor de Deus, a nossa mensagem está acima de tudo. A nossa mensagem diz ao Estado, vocês são contra Deus. Ou diz ao Estado, parabéns, vocês estão no caminho do Senhor. Nós somos a consciência do Estado, nós somos a consciência da sociedade. Nós é que temos que dizer, é o Evangelho que muda. Meus irmãos, não troque a mensagem da cruz por nada nesse mundo. Nada muda. Você ama a sociedade, você quer ser relevante, é Evangelho nela. É isso que vai fazer a mudança. E agora sim, por fim, como prometi, quando estivermos, meus irmãos, inseguros, cheios de dúvidas, vença esse sentimento também olhando para a cruz. A cruz é cheia de certeza. Certeza que existe um Deus que programou todas as coisas e que vem cumprindo todas as coisas no decorrer do tempo, e que se Ele fez, se Ele prometeu e se Ele cumpriu até agora, Ele cumprirá até o futuro. Chegará aquele dia que todas as coisas da primeira água, da primeiro rio, têm se passado. A cruz é cheia de certeza. Certeza de que passaremos por todos os percalços dessa vida, porque nosso Salvador já levou sobre si todos eles. Todos os nossos sofrimentos dessa vida são passageiros e não podem ser comparados com a glória que nos espera no porvir. Nossos leves e momentâneos sofrimentos não podem ser equiparados com a vitória que o Cordeiro conquistou na cruz por nós. Eu acredito, e você deve acreditar. Por quê? Porque a fé não precisa ver para crer. Não. A fé não precisa ver para crer. A verdadeira fé só move quem a possui
a não duvidar, mesmo quando não vê nada. Nós não vimos, não tocamos, não apalpamos, mas nós estamos aqui porque cremos. É por isso que nós somos bem-aventurados. É por isso que Jesus deixou o verso 29. Porque me viste e creste? Melhor, vocês vão ver grande coisa. Bem-aventurados são aqueles que não viram e mesmo assim creram. Se nós chegamos até aqui por acreditar nesse evangelho, vamos até o fim, porque o Senhor prometeu através da sua palavra que um dia essas coisas passarão e não haverá mais choro, nem pranto, e nós estaremos com Ele eternamente. Essas são as implicações da mensagem da ressurreição. Essas são as implicações práticas. Viva só na paz, viva na certeza e viva continuando a anunciar essa mensagem, porque essa mensagem é que muda a realidade não só da nossa vida, mas de tudo aquilo que está diante de nós.